Bem-vindo e bem-vinda, muito bem, você que aceitou o meu convite depois de nós detalharmos a matriz de referência do Enem no que concerne, no que tange, no que se refere ao recorte de língua portuguesa. Ufa, professora, mas sabe que algumas palavras aí que você tem falado têm enroscado um pouco para mim? Olha, imagino, às vezes acontece mesmo, a gente enrosca em algumas palavras que aparecem na mídia, que aparecem nos jornais impressos também, né? E que aparecem na nossa sala de aula, por que não? Então, sabe o que eu vou sugerir a você e pedir já desde agora, desde este minuto, deste segundo que você está me vendo aí? Ora, um bom dicionário, pessoal, tá bom? Pode ser online, pode ser impresso, um mini dicionário resolve sua vida também, tá? Por quê? Porque eu não quero que você passe, agora eu vou usar uma palavra de propósito e você vai achar o que ela significa, tá? Eu não quero que você passe incólume por essas nossas aulas, tá bom? Eu quero que você seja, assim, marcado com o bom repertório de linguagem, que pode ser ampliado, e eu quero que você seja, assim, capaz de ser proficiente no uso da língua portuguesa, seja como leitura, como interpretação, como confecção de texto, tá bom? Então, para isso, eu separei, vamos lá para o slide comigo, eu separei mais algumas coisas para nós conversarmos nesta aula 2. Sigamos, pois. Lá no slide, olha só. Eu separei algumas coisas que apareceram já no Enem em outros momentos, gente, justamente para ter essa noção assim, dizer, olha, daquilo que nós observamos na matriz de referência, né? O que nós podemos já esperar, o que nós podemos identificar como característica dos enunciados do Enem. Então vamos lá. Primeiro de tudo, gente, uma charge que apareceu no Enem, e eu já disse a você que as charges são nosso grande ponto de referência, né? Elas são uma janela para o mundo. Eu fiz uma sequenciazinha para nós conversarmos depois a respeito também. E elas aparecem em grande medida no Enem, pessoal. E eu vou sugerir a você, já vou anotar aqui embaixo, ó, que você seja um bom visitante de um site que se chama chargeonline.com.br. Todos os dias, há mais de 20 chargistas online tratando dos assuntos que são o que nós chamamos de pão quentinho, né? São as notícias que estão em evidência naquele dia nos jornais, naquela semana, enfim, são as notícias fresquinhas que estão aí esperando para serem observadas, lidas, interpretadas. E a charge é uma grande maneira, um grande mecanismo sintético, pessoal, de se fazer isso, tá? Então, vamos ficar amigos lá do site de charges, tá? Porque o que acontece? A primeira vez é muito possível que eu observe aí as 10, 20 charges que eu perceber lá no site e que eu diga assim, nossa, mas eu não entendi 8 das 10 que eu olhei. Olha, não entendi 12 das 15 que eu olhei. Pode ser que aconteça. O que isso denota para você? Ó, está faltando você ler as coisas que estão acontecendo no dia a dia. Está faltando você se informar. Você pegar o jornal e assistir jornal televisivo. Bater o olho em site de notícias, tá? Você faz isso durante uma semana, eu aposto com você, hein? Que lá no final da semana você vai acessar o site e vai dizer só não sabia 2 das 20 que eu observei. Ou ainda, sabia as 20, tá? Então, é isso mesmo. É uma maneira expressiva, sintética de representar as informações a curto prazo. Tem algumas charges que têm um prazo de validade maior, outras, a maioria delas, na verdade, gente, se esvai assim, ó, de um dia para o outro, tá? É por isso que o site atualiza todos os dias. Agora, esta que nós temos aqui, que caiu no Enem, sim, observe comigo, é uma charge que tem um prazo de validade mais longo, né? Ela não é sobre uma notícia necessariamente assim que é de hoje e amanhã eu já não entendo mais, já não sei mais, né? Ela é sobre um comportamento, uma situação, uma brincadeira que o chargista fez aí. Bom, se eu disser a você só esta expressão, rede social, é muito possível, né, que você diga assim, ah, beleza, o que vem à cabeça? Rede social. Vem à cabeça Twitter, Facebook, enfim, as redes virtuais que nós usamos para nos comunicar. E eu digo a você, certo, bingo, mobilizei isso que eu queria na sua cabeça. Muito bem. Só que,
Olha o que o chargista fez, pessoal. Ele colocou na voz de uma das suas personagens aqui da charge uma fala que diz o seguinte: rede social, aqui em casa é outra coisa. O que é que ele pressupõe? Ele pressupõe que nós, como bons leitores, vamos fazer a leitura de qualquer texto, o quê? Da esquerda para a direita, né? Como é que a gente escreve, como é que lê? Daqui para lá, não é isso? É. E o mesmo jeito a gente usa para ler a imagem, né? E aí ele pressupõe o seguinte: você leu primeiro de tudo, rede social. Na sua cabeça se mobilizou justamente a ideia de rede virtual de comunicação, né, entre as pessoas. Aí você foi para a direita da charge e encontrou o quê? O personagem respondendo, dizendo, ó, você pensou isso aí, né? Mas rede social aqui em casa é outra coisa. Ou seja, ele, a esposa e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 molequinhos picurruchos em cima da mesma rede, né? Que por sinal tá meio defasada aí, tá? Quase em estado, em petição aí de troca, né? Muito bem, vimos tudo isso então nessa charge. Aí vem a questão, pessoal. O Enem mostrou a charge e perguntou o seguinte: o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. Ah, nossa boa habilidade de relação entre as realizações de linguagem, né? Nesse contexto, no contexto da ilustração, a frase proferida recorre a... Peraí, para tudo e volta aqui. Para tudo e volta aqui, porque se você não sabe o que é proferida, você vai para mim agora lá no dicionário, vai olhar o que é, né? Para guardar isso na sua cabecinha. Por quê? Porque pode ser que você perca alguma questão no Enem, não porque não sabe o conteúdo, né? Ou porque não sabe fazer relação de informações visuais e recursos linguísticos, de texto verbal e texto não verbal, mas porque você não sabe alguma palavra que está no dicionário, que está no dicionário e que está no enunciado, né? E qual é essa palavra aqui que pode engatar? Proferida. O que significa proferida? Ah, professora, eu já sabia. Ótimo. Dita, né? Simplesmente dita, falada. Então, a frase falada recorre aqui. Ah, agora ficou fácil, né? Dá uma olhada comigo, vamos ver as opções aí. A frase que o pai falou aí na rede recorre a qual efeito de expressividade, pessoal? Polissemia, ironia, homonímia, personificação ou antonímia. Lembrem-se, relações de sentido. E eu fiz, na sequência dessas aulas, eu fiz uma aula especial sobre isso, só para a gente discutir isso, tá? Bem, ironia não é, pessoal, por quê? Porque a ironia atribui um sentido diferente, um sentido contrário ao que a expressão significa, né? Mas aqui ele está dizendo que é ironia com outra coisa. Não, pessoal. O efeito de sentido está aí, ó. O que está repetido nessa charge? Rede social, tá? É alguma coisa concernente à rede social que vai ser a nossa resposta, tá bom? Então, nada de outra coisa aqui. Homonímia, para opor a partir do advérbio de lugar, do aqui, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Ei, espere aí. Ninguém está dizendo, muito menos o chargista, que a rede social virtual é só de rico. Ao contrário, né, gente? É um dos lugares, assim como era, até algum tempo, o estádio de futebol, um dos únicos lugares que as pessoas de diferentes classes sociais podem se encontrar, podem se falar, podem ter o mesmo espaço, tá? Veja, eu disse assim como era nos estádios de futebol, né? Porque com o processo de camarotização da vida, a coisa já não é mais assim, né? Muito bem. Sigamos. Então, nada de homonímia, né? Personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Acabei de dizer isso, né, gente? No mundo virtual, entra rico e entra pobre. Então, não. Antonímia é o contrário? Ele está comparando, então, está contrariando aí, gerando o contrário de rede mundial de computadores, da internet, com a rede caseira. Cuidado, né, gente? Significados diferentes não são opostos necessariamente, então nada de antonímia aqui. O que nos sobrou? Letra A, perfeito. Polissemia, entenda comigo, pessoal, ó. Poli, muitos, vários. Semia,
significados. Tranquilo aí, ok? Significados. Ou seja, a multiplicidade de significados para a expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Ok, muito bem. Professora, fiquei em dúvida ainda. Na sequência, convido você aí, tem uma aula especialíssima sobre efeitos de sentido, ironia, polissemia e ambiguidades. Acho que vai sanar seu problema, tá bom? Então vamos seguir mais um pouquinho aqui comigo. Olha lá, tratando de efeitos da linguagem, de escolhas lexicais, pessoal, também caiu no Enem. Olha comigo, diz assim, o texto. Título do texto, O Senhor. Carta a uma jovem que, estando em uma roda em que dava aos presentes o tratamento de você, se dirigiu ao autor chamando-o Senhor. Para tudo e entende comigo aqui. Quem que está escrevendo a carta? A pessoa que foi chamada pela jovem de Senhor, tá bom? Tava assim, estavam lá no bate-papo, né? Bate-papo não, que dá a ideia que é chat, né? Não. Estavam lá na roda de conversa, né? No coquetel. E aí essa jovem se dirigia a todas as pessoas tratando de você isso, você aquilo, você. E de repente olhou para este cidadão e disse, o senhor, blá, blá, blá. Ok, aí ele disse, ai, só você me tratou de senhor, então me senti constrangido. Vamos ver o que ele disse por causa disso, tá? Senhora, aquele a quem chamaste senhor aqui está, de peito magoado e cara triste, para vos dizer que senhor ele não é, de nada nem de ninguém. Olha só como é que ele está usando aqui o senhor, gente, no sentido de dono, né, de ter posse, tá? Bem o sabeis, por certo, que a única nobreza do plebeu está em não querer esconder sua condição. E esta nobreza tenho eu, ou seja, de se declarar aí, dizer mesmo que ele não era dono de nada, não é senhor de nada, né? Assim, se entre tantos senhores ricos e nobres, a quem chamáveis você, escolhestes a mim para tratar de senhor, é bem de ver que só poderíeis ter encontrado essa senhoria nas rugas de minha testa e na prata de meus cabelos. Senhor de muitos anos, eis aí, o território onde eu mando e é no país do tempo que foi. Essa palavra senhor, no meio de uma frase, ergueu entre nós um muro frio e triste. Vi o muro e calei. Não é de muito, eu juro, que me acontece essa tristeza. Mas também não era a vez primeira, né? Ele faz, pessoal, aí uma espécie de desabafo, uma reclamação, né? Dizendo, olha, poxa vida, me chamou de senhor, não sou dono de nada, é só porque tenho rugas na testa e cabelos brancos, né? Tá bom. Veja a questão comigo. Olha lá, diz assim. A escolha do tratamento que se queira atribuir a alguém geralmente considera situações específicas de uso social, que são, gente, né? O sentido de respeito, tratamento de respeito, a ideia de intimidade que a gente tem com esse interlocutor e tudo mais. A violação desse princípio causou um mal-estar no autor da carta. O trecho que descreve essa violação é, cuidado pessoal, o que eu estou procurando aqui? O momento em que essa violação aconteceu, o momento em que ela mudou o tratamento e atribuiu a ele outro tratamento. Onde está isso? Veja lá, letra A. Essa palavra senhor, no meio de uma frase, ergueu entre nós um muro frio e triste. A única nobreza do plebeu está em não querer esconder a sua condição. Só poderíeis ter encontrado essa senhoria nas rugas de minha testa. O território onde eu mando é no país do tempo que foi. Não é de muito, eu juro, que acontece essa tristeza, mas também não era a vez primeira. Pessoal, onde está o momento da violação no tratamento? Exatamente na letra A, né? É quando ela usa a palavra senhor e ergue entre os dois, emissor e receptor da mensagem, um muro frio e triste, segundo ele. Outra, pessoal, efeitos de sentido da linguagem. Olha lá, poema do Luiz Fernando Veríssimo. O sedutor médio. Vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida, querida. O que me dizes? Ter 2 ou 3 filhos e ser meio felizes. Bom,
Você que já percebeu aqui que a brincadeira vai circundar aí o médio e o meio, né? Boa ideia, pessoal. Vocês são bons leitores de indícios, né? Você já percebeu, falou sedutor médio, ser meio felizes, a brincadeira da linguagem vai circundar isso. Então, somos bons leitores de indícios, tá? Vamos à questão. Observe lá comigo. Diz assim: no poema O Sedutor Médio, é possível reconhecer a presença de posições críticas. Posições críticas, veja só, né? O autor está fazendo crítica, está sendo crítico em relação a algum comportamento, alguma coisa. Nos 3 primeiros versos, em que juntar as expectativas de vida significa que juntos os cônjuges poderiam viver mais, o que faz do casamento uma convenção benéfica, não, porque daí não seria uma crítica, né? E também entender aqui, juntar expectativas de vida como somar, pessoal, é sentido literal, não dá, né? Dizer assim, ó, eu tenho expectativa de 70 anos, vou casar com alguém que tem expectativa de 70 também. Ah, daí vamos ter 140 de expectativa. Não, né? Não dá. Na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o que é acentuado pelo uso do adjetivo médio no título e do advérbio meio. Muito bom, já encontramos. Por quê, pessoal? Olha lá comigo. O que ele está ironizando aqui? O que ele está criticando? A pressão social pelas pessoas terem de viver juntas, né? Elas têm que casar, elas têm que ter filhos, elas têm que juntar as rendas, elas têm que tudo isso, né? Por que não letra C? No verso E Ser Meio Felizes, em que meio é sinônimo de metade, abandone aí já, né? Por quê? Esse meio é advérbio. Se ele é advérbio, pessoal, ele não pode ser sinônimo de metade. Se for sinônimo de metade, ele tinha que ser adjetivo, né? Então, D. Nos 2 primeiros versos, em que juntar rendas indica que o sujeito poético passa por dificuldades financeiras, mas em que momento foi dito isso? Não, né? No título, em que o adjetivo médio qualifica o sujeito poético como desinteressante ao sexo oposto. Não. As características aí que ele atribui são justamente para criticar as convenções sociais, gente. Nada de pessoalidades aí, né? Olha esta aqui, agora quero comentar com vocês, ó. Atenção aqui para mim, pessoal. Lembram daquela habilidade que eu disse? É a habilidade que vai ser apresentada aí com mais ênfase pelos textos publicitários, né? Nós vamos perceber aí a ideia de função apelativa da linguagem, que quer fazer o que com o leitor? Mudar ou criar nele, né, comportamentos, hábitos novos, hábitos diferentes, não é isso? Função apelativa, tá aqui. Vamos observar aí, então, o folder para ver o que nós entendemos. Olha lá comigo. Cumprir prazos é uma obra-prima. O atraso na devolução de livros acarreta multa e gera transtornos para os usuários. Respeite as datas de devolução. Obra original, Salvador Dalí, intitulada A Persistência da Memória, 1931. Óleo sobre tela, fica no Museu de Arte Moderna, no MoMA, de Nova York, né? E a intervenção gráfica, quem fez foi a UFG. Qual foi a intervenção gráfica, gente? Ó, eles usaram aí a imagem simbólica do quadro, emblemática dos relógios derretendo, e colocaram o quê? Livros abertos aqui. O que eles fizeram, pessoal? Qual é o nome dessa interferência, dessa maneira de se relacionar com textos que já existem? Isso mesmo, você que respondeu sem titubear, intertextualidade, acertou. Na mosca, em cheio. É isso aí, tá? O que eu faço? Eu aproveito o suporte, eu aproveito o formato de um texto conhecido, de um texto que já existe e recrio outra possibilidade em cima dele, outra possibilidade de leitura. Muito bem. Observando aí o cartaz, nós temos o enunciado que é o seguinte, ó. Considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero e o contexto específico. Qual é o contexto específico, gente? O sistema de bibliotecas da UFG, da Federal de Goiás, né? A finalidade comunicativa do gênero. Ora, é um cartaz, né? Então, cartaz.
E ele está fixado, ele está aí fazendo, às vezes, de uma informação, de uma ideia relacionada ao sistema de bibliotecas. Esse cartaz tem função predominantemente, olha lá, pessoal, função de linguagem. Não é à toa, naquele slide anterior, que eu dizia para você o quê? Ó, função de linguagem é um dos temas que desde 2009, ó, circunda e aparece muito aí no Enem, né? Então tá aí, vamos observar juntos. Vamos ver. Tem a função predominantemente socializadora, contribuindo para a popularização da arte, sedutora, considerando a leitura como uma obra de arte, estética, propiciando uma apreciação despretensiosa da obra, educativa, orientando o comportamento de usuários de um serviço, ou contemplativa, evidenciando a importância de artistas internacionais. Ora, pessoal, é preciso entender aí os elementos que se congregam para produzir o efeito de sentido do cartaz, né? O que eles querem com a brincadeira aí do intertexto com o Dalí? Dizer para os amigos universitários, ó amigo, ei, devolve teu livro no prazo, tem alguém esperando por ele, sabia? Mais ainda, se você não se importe com o seu bolso, porque custa dinheiro, a gente cobra multa de livro não devolvido no prazo, né? Então, tá aí. Portanto, gente, a função dele é educativa, letrinha D, tá bom? Muito bem. Vamos mais um pouco. Agora eu separei algumas coisas para nós conversarmos, pessoal, sobre situações que estão evidentes neste momento na mídia, né? Neste começo de 2015. Olha lá. Diz assim: mais alguma sugestão de pacote de medidas? É a única linguagem verbal que tem na charge. Essa charge é do Jarbas, eu tirei lá do Charge Online, que eu disse para vocês acessarem, tá? Agora no começo do ano. Bom, primeiro de tudo, gente, olha, nós precisamos dominar aqui a interpretação do que está explícito e do que está implícito, para conseguir entender exatamente qual é a abordagem da charge. Olha, ele só colocou uma fala aí da personagem, né? Mais alguma sugestão de pacote de medidas? Essa personagem, a gente está caricaturizada aqui como a presidente Dilma Rousseff, né? Para entender a charge, o efeito de sentido, o humor, eu preciso dominar uma informação do mundo, que é um pacote de medidas chamadas impopulares, medidas impopulares, adotadas, principalmente medidas econômicas, né? Adotadas logo agora, depois das eleições presidenciais que reelegeram esta que está no centro da mesa. E por que são medidas impopulares, pessoal? Porque mexe nos impostos, quer dizer, o brasileiro tem de desembolsar mais dinheiro para pagar impostos a partir dessas medidas, e porque também mexe aí no juro do financiamento da casa própria. Subiu, ficou mais difícil. E aí o que acontece? Óbvio, são medidas impopulares. O chargista brinca com isso, chama a atenção, faz o leitor perceber a impopularidade dessas medidas, porque ele coloca a presidente no centro de uma mesa, reunida com o que seriam seus ministros, tomando as medidas, né? Mas seus ministros aí representados por quem, gente? Olha, para brincar com o trocadilho, aí, pelos vilões mais populares, né? Que nós conhecemos. Olha lá, Darth Vader, do Guerra nas Estrelas, né? Do Star Wars, o Esqueleto, né? Do He-Man, o Vingador da Caverna do Dragão, tem gente que é novinha aí, nem viu Caverna do Dragão ainda, né? Mas ainda bem o YouTube nos salva nessas horas. E o Mun-Ra, tem gente que é novinha aí também, nem viu Thundercats, tá? Mas são todos vilões que estão aí junto com ela, tomando as medidas, e por isso ele entende, ele está passando essa mensagem para a gente, né? Que é um pacote de quê, pessoal? É um pacote de medidas impopulares, mas é um pacote de vilanias, né? Produzidas, obviamente, concatenadas, conjecturadas pelos vilões que estão à mesa com a presidente. Ok. Olha aqui comigo agora uma coisa, pessoal. As charges
foram surgidas justamente na França com o objetivo, e daí da forma chargé elas provêm, o nome delas provém daí, justamente com o objetivo, gente, de alfinetar, tá? De criticar, sem muita medida, assim, de bom senso, né? De escancarar problemas administrativos, religiosos, etc., etc., sob a leitura, sob a ótica do chargista que publica, né? Por isso, pessoal, uma sugestão minha, olha, não deixe de ler neste começo de ano o que se está publicando acerca do ataque dos dois terroristas, dos dois irmãos, à sede, né, do semanário Charlie Hebdo, em Paris, no 11º arrondissement, perto da Praça da Bastilha, perto de um dos lugares mais movimentados, mais turísticos de Paris. E não deixe de perceber o que se está afirmando sobre liberdade de expressão e o que se está colocando sob este rótulo, né? Há dois pontos de vista defensáveis aí, pessoal. Claro, primeiro ponto de vista, eu vou falar de maneira bem simples, aprofunde, complexifique esse raciocínio. Primeiro ponto de vista, gente, é a questão de dizer assim, olha, claro, liberdade de expressão é liberdade, não importa o que eu diga, é liberdade de expressão, o gênero permite, né? O outro ponto de vista, que também é defensável, é dizer assim, olha, quem mexe com determinadas coisas deve estar preparado para receber determinadas reações, né? E aí nós temos essas coisas prementes na mídia, né? Ora falando sobre uma coisa, ora sobre outra, mas é importante que você fique atento a isso, leia sobre isso, inclusive para formar seu ponto de vista e para ficar entendendo um pouquinho melhor do que representam, de por que, né, os chargistas franceses têm esse peso internacional. Afinal de contas, o nome do gênero, charge, vem justamente do francês, porque foram eles que criaram esse método, esse gênero de se dirigir ao interlocutor, de se dirigir ao público, né? Então, por isso eu disse, eu não concordo que seja um pacote de vilanias, vou partir em defesa do governo. É o ponto de vista do chargista, tá? Então, isso é importante que se diga. Muito bem? Vamos mais um pouquinho. Esclarecido isso. Outra, olha lá. Outro chargista aqui sendo bem firme aí no tocante à crítica ao governo federal, né? O que ele diz aí, ó? Brasil, pátria educadora. Você sabe disso aqui? Isso foi o slogan que foi proferido na posse presidencial, né, do segundo mandato da Dilma Rousseff, como slogan desse segundo governo, assim, ó, compromisso, vamos mexer com esse ensino médio e fundamental para deixá-lo melhor para os nossos alunos, pátria educadora. Só que aí o chargista brinca justamente com duas situações que aconteceram quase que ao mesmo tempo, gente. Cria-se, profere-se o slogan e ao mesmo tempo, em seguidinha, se anuncia que tem que arrochar o cinto, tem que cortar verbas dos ministérios. Qual é o primeiro ministério que tem verbas cortadas? Ministério da Educação. Você diz, olha, o que o chargista está fazendo aqui? Ele está colocando para nós, como reflexão, né, um paradoxo, ideias contraditórias aí aproximadas, tá bom? Mais uma, pessoal, olha só. Há uma convenção, gente, de símbolos, de desenhos, né, entre os chargistas, que é uma convenção assim bem explícita para dizer, olha, quando eu desenho tal coisa, eu estou simbolizando tal coisa, né? E o dragãozinho, pessoal, fiquem, se acostumem. Acho que é isso que eu disse antes, já tem gente bem novinha aí do outro lado que não conviveu, nem sabe, só sabe de ouvir falar, e olhe lá ainda, do fantasma da inflação galopante dos anos 80, né? Nem sabe, nem imagina o que era. Pois então, àquela época já se desenhava aí o fantasma da inflação ou a concretude da inflação como um dragão. E agora, recentemente, ele passou a aparecer com mais ênfase nas nossas charges, de novo, justamente para simbolizar a inflação, porque ela voltou a aterrorizar, a dar medo nas pessoas, né? Olha lá comigo, interpreta essa charge aqui comigo. Então, dragão, pessoal, inflação, tá? Tenham com vocês essa ideia, dragão e inflação nas charges, ok? O que os dragões estão fazendo aqui? Estão dando um rolezinho, palavra que ficou bem conhecida para denominar essa ida dos jovens de periferia em massa, em grupo,
aos shoppings no começo de 2014, né? E eles estão dando um rolezinho no salário mínimo, que está aqui, ó, não tendo fôlego de tanto correr, né? Então, pessoal, são símbolos aí. Claro, isso significa o quê? Que a inflação está reduzindo o poder de compra do salário mínimo, tá bom? Então, pessoal, eu deixo mais uma sequenciazinha de charges aqui, ó. Já presenteio você aqui na sequência, eu deixei mais algumas desse começo de ano e deixo você ler, analisar, perceber o que é evidente e mais ainda, convido você a ficar amigo dos sites de charge, tá bom? Aguarde, na sequência trabalhamos com mais aulas e que bom que você aceitou meu convite. Continue aí, temos 24 encontros para arrasar no Enem. Bons estudos!